que eu quase fiz uma transição capilar. A gente não compra nada sem checar o laudo. Começamos a tomar ômega 3. Bruna, você já pensou em fazer iogurte caseiro? Gente, não adiantou nada, tá quase escurecendo. Aprendeu, Graciana? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pode colocar, amor? A técnica Endurance. Chuta. Endurance. Burpee, box jump over. Não. 2 rounds. 400 metros de corrida. 400/300 metros de remo. 300 metros de corrida. 30 thruster, só com a barra. Thruster. Mas pelo menos eu só com a barra. Nem reclamo, porque seria ser pior. Pelo menos eu acho, tá assim, entre parênteses, barbell, então. Né? 200 metros de corrida. 20/15 calorias de bike. E rest 2 minutos. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. E aqui Jesus começa a falar. Bu! Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, desse jeitinho. E hoje, vlogzinho fitness, meu dia completo, alimentação, treino e outras coisas que vierem a acontecer também. Mas antes de começar esse vídeo, já vai deixando seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nada por aqui. Bora pro vídeo então. Isso é jeito de começar vídeo?
Bom, galera, acabei de tomar um banhão, né? Lavei meu cabelo agora cedo, porque eu não tô conseguindo lavar à noite, tá? Eu chego do treino tarde, minha energia já tá baixíssima por estar acordando ali todo dia, 4 horas da manhã, né? Pra rezar o rosário. Então, a minha energia tá lá embaixo. Eu não tenho condição de lavar o cabelo e ainda secar, porque eu não consigo dormir de cabelo molhado. Nem faz bem também, né, gente, dormir de cabelo molhado. Mas eu não tô tendo energia pra secar o cabelo. Então, pra não ter que dormir de cabelo molhado, eu tô acordando e lavando o cabelo, né? Depois que o Matheus sai e tal, eu pego e lavo o cabelo. Tem funcionado bem, tá? Não gasto tanto tempo assim, mas só tô fazendo isso porque eu tô zero energia à noite, gente. Zero energia. Então, acabei de lavar o cabelo e, gente, vou aqui passar o tônico e tal e falando com vocês, né? Peraí. Bu! Agora sim, Bu. Gente, se eu falar pra vocês que eu quase fiz uma transição capilar, vocês acreditam? Pra quem não sabe, eu já fiz uma transição, tá? Há muito tempo atrás, eu nem tava gravando pro canal na época. É que antes o meu canal, gente, não tinha nicho definido, sabe? Eu falava de tudo um pouco. E eu não levava a sério, no caso. Então, eu postava bem de vez em nunca. Mas nessa época eu não tava gravando nada, tá? Nessa época que eu fiz essa transição, tô aplicando tônico, tá, gente? Nessa época que eu fiz essa transição, eu não tava gravando, tá? Enfim, foi uma transição bem off, mas não foi uma transição com o objetivo de ficar com o meu cabelo natural. Foi uma transição meio que forçada, porque eu queria que o meu cabelo crescesse, mas a química tava fazendo meu cabelo sempre quebrar. Então eu falei, vou ficar um tempão sem química, meu cabelo, eu deixei ele natural até aqui, mais ou menos, tá? E aí, quando ele atingiu um tamanho bom, ele tava bem saudável, tá? Eu peguei e fiz progressiva, tá? Não foi uma transição com o objetivo de voltar a ser crespa, tá? Que eu não sou cacheada, eu sou crespa. Mas, dessa vez, gente, eu fazendo esse take aqui toda descabelada tá a coisa mais linda, né? Mas, dessa vez, deu uns 5 minutos em mim, eu falei, vou fazer uma transição. Por quê? Porque minha raiz tá, ó, gigantesca. Eu falei, e se eu fizesse uma transição? Porque eu tava querendo cortar o cabelo, né? Eu vou cortar o cabelo, na verdade. Eu falei, já que a raiz já está desse tamanho, ó, gente, tô bastante raiz. Falei, já que a raiz tá desse tamanho, que tal uma transição? Só que eu falei, só vou fazer transição se eu conseguir fazer uma finalização pra deixar ele texturizado, sabe? Bem texturizado, assim, no comprimento, pra não ficar aquele negócio crespo e liso aqui, entendeu? E eu falei assim, só vou fazer essa transição se eu conseguir fazer uma texturização que fique bonita, tá? Porque eu não vou ficar sofrendo de autoestima, ainda mais que eu gravo aqui pra vocês. Não vou ficar com a minha autoestima lá embaixo por conta de transição, tá, gente? Se eu não gostar, eu simplesmente vou lá e aliso tudo de novo. E foi isso que aconteceu. Não gostei da texturização, entendeu? Por agora, não vou fazer. Nossa, no dia que eu fiz, a minha autoestima foi lá no chinelo, entendeu? Que já não é alta, minha autoestima. Foi lá no chinelo, falei, não, já marquei progressivo. Entendeu? Por enquanto não vai rolar, quem sabe um dia. Mas foi mais, sabe, surtos quando você tá assim. Foi no final de semana, então eu tava sem fazer nada. Eu poderia ter caçado outra coisa pra fazer ao invés de ficar, né, confabulando. E quase que eu fiz isso. Quase que eu peguei essa tesourinha, que eu tô incomodada com as pontas do meu cabelo. Quase que eu peguei essa tesourinha e cortei as pontas do meu cabelo, tá? Eu tava assim, queria fazer alguma coisa no cabelo, ainda bem que eu não fiz. Aí eu já marquei progressiva, já marquei o corte também, então ainda bem que eu não fiz nada pra me arrepender. Mas é isso, gente. Não vou fazer isso de transição agora, porque por enquanto eu tô satisfeita com o meu cabelo alisado, tá? Se algum dia eu olhar e não gostar mais, eu não faço mais, tá? Eu não tenho esse problema. Passando o protetor térmico agora, tá? Mas é isso. Foi um surto momentâneo, tá? Big Shop eu não ia fazer, tá, gente? Não ia fazer. Agora imagina se eu tivesse surtadíssima, né? E tivesse uma tesoura de cortar cabelo. Nem sei o que teria acontecido. Mas enfim, sigo aqui com a progressiva por enquanto. E, gente, muita gente tem dúvida se progressiva sem formol alisa. Ela alisa, tá? Porque, assim, não é um liso escorrido, mas olha isso daqui, gente. Essa é a minha raiz e esse é o comprimento do meu cabelo aqui, ó. Sem secador, sem nada, sem pentear, sem nada. Ele tá meio, né, bagunçado, desgrenhado assim. Mas, olha só, o comprimento não volta, gente, não volta. É só cortando mesmo. Vou desembaraçar aqui, então. Aqui, ó, penteando.
o jeito que fica liso. Então, pra quem tem vontade de fazer progressiva e não quer usar formal, na verdade não usem formal, tá, gente? Não façam isso. Mas eu não faço com formal, tá? Eu só faço sem formal. E agora eu tô precisando dar uma cortadinha nas pontas, porque ele tá bem despontado. Desde o ano passado que eu não corto, porque eu tô de novo nesse processo aí de deixar o cabelo crescer, né? E se eu tivesse lá em Guará, o que eu ia fazer, gente? Eu ia fazer de novo essa transição só pra deixar ele crescer, tá? Não pra ficar crespa, não. Se eu tivesse em Guará, porque minha cabeleireira é lá de Guará. Então, pra eu passar por essa transição, quando eu fiz isso daquele ano, eu ia nela toda semana. Então, pelo menos no final de semana, eu tava com o meu cabelo ali comportadinho. Porque se eu fizesse em casa, ele com a raiz super alta, ele ia ficar parecendo um cogumelo, sabe? Aqui grandão e aqui fininho. Então, se eu tivesse em Guará, eu iria ficar aí uns 6 meses, 1 ano sem química. E aí todo final de semana eu iria na cabeleireira, porque ela daria um jeito. Ou se eu tivesse um compromisso no meio da semana, eu vou na cabeleireira. Agora, estando aqui, é que é aquilo, gente, cabelo, eu só confio em uma pessoa, entendeu? Se algum dia ela parar de atender, eu vou ter que procurar outra pessoa que eu confie muito e ficar nela, entendeu? Não gosto de ficar pulando de cabeleireiro em cabeleireiro, não. Então, se eu tivesse em Guará, eu não iria retocar essa progressiva, iria só cortar as pontas e deixar crescer pra depois alisar. Mas como estou aqui, é que a cabeleireira é na rua da minha casa, tá, gente? Por isso essa praticidade. Mas como estou aqui, não vou fazer isso. Vou alisar, aí depois quando eu voltar pra Guará, eu faço isso, certo? Sem neura, sem complicação, sem estresse, apenas isso. E agora eu vou dar uma secadinha, né, nele. Deixa eu só passar mais um pouquinho de protetor aqui na raiz. Gente, se eu tiver meio devagar nas palavras, é porque eu tô com muito sono mesmo, tá? Enfim, vou secar esse cabelo, já falei demais, já falei muito, entendeu? Vou secar esse cabelo pra ficar pronta pro nosso dia. Agora sim, bom dia, gente. Minha barriga já tá roncando. Vou tomar aqui café da manhã. 2 fatias de pão integral, 2 ovos mexidos com chimichurri. Aqui suquinho de laranja natural, sem açúcar, sem adoçante. E aqui creatina. Esse mês estamos tomando da Synthesize, porque compramos o combo de whey e creatina. Ela tá aprovada no laudo também, tá, gente? A gente não compra nada sem checar o laudo. Então essa creatina está aprovada. E como o combo de whey e creatina deles estava um pouquinho mais barato do que o whey e creatina da Shark, a gente pegou deles. Então, esse mês voltamos a tomar também whey, né? Porque a gente tava, sei lá quantos meses sem whey. Então, voltamos a tomar, estamos tomando da Synthesize também. E aí, a creatina a gente trocou, né? Não pegou a da Shark por conta do custo-benefício. O combo tava valendo mais a pena, certo? Aqui, cafezinho, já eu coloco. Gente, não vou nem falar muita coisa, só vou tomar meu café da manhã. E vou colocar aqui uma novelinha, né, que vocês já sabem, colombiana. Eu não sabia que na Netflix tinha tanta novela colombiana assim, tá? Porque eu comecei assistindo mexicana, aí foi aparecendo lá uma, outra relacionada, eu fui ver que era colombiana. Então, tô amando, que é tudo na mesma vibe, entendeu? E agora eu tô assistindo Class 95, O Poder da Beleza. Gente, pra quem gosta, né, de novela colombiana, mexicana, novela latina, vocês vão amar. Eu já tô no episódio 40. São 45 episódios, ela é mais curtinha. As outras geralmente são super longas, né? Mas essa não é clichê. É um jeito diferente que a história é contada. Então, vale a pena assistir.
assistir se você gosta desse estilo, tá? Porque assim, a gente sabe que tem umas coisas toscas, uns dramas assim, excessivos. Então é só se você gosta, aí você assiste. Senão, não vem aqui me xoxar, tá? Eu sei muito bem que não é todo mundo que gosta disso. Então se você gosta, vale a pena. Class 95. Agora é muito mais importante saber o que aconteceu com o Edgar aos filhos. E principalmente. Precisei dar uma carguinha no celular, mas já tô de volta. Enquanto isso, fui dando tapinha na casa, lavando a louça. E agora chegou a hora de fazer o almoço. Já tenho o carboidrato pronto, tenho o macarrão pronto, tá? Então, de carbo vai ser o macarrão. De legumes vou fazer cenoura e beterraba no vapor. E de proteína vou fazer carne moída. Não vou fazer com batata e cenoura, tá? Porque eu tô um pouquinho atrasada, então vou fazer ela refogadinha com um pouquinho de molho de tomate, tá? Não muito, só um pouquinho, porque eu não tenho tomate, mas eu gosto de deixar a carninha tipo com aquele gostinho de tomate, sabe? Então vou colocar um pouquinho de molho. E aqui, milhinho também pra dar um gracezinho, né? Então vamos fazer aqui, eu já tô atrasada. Meu momento chegou, pratão da gata, carne moída, macarrão e cenoura e beterraba no vapor. Vou comer aqui e, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Começamos a tomar ômega 3, então a gente toma uma cápsula no almoço e outra na janta. A nossa disposição aumentou com o ômega 3. O ômega 3 tem inúmeros benefícios e assim, além do ômega 3, a gente começou a tomar colágeno também, só que já acabou o pote do colágeno. Ai, gente, é um negócio caro e pequeno. Já acabou o pote do colágeno, então a gente tem que pegar outro. E os 30 tá batendo na porta, né, gente? Então a gente tem que dar um upzinho através de outros suplementos. Então começamos o ômega 3. O ômega 3 ajuda bastante no sistema cognitivo, ajuda na questão do colesterol também, imunidade, ajuda no sono, porque eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que é esse DHA que libera ali a melatonina também, pra você ter um sono melhor. Então, foi isso que o cara da loja de suplemento falou pra gente, tá? Então, foi isso que ele falou, então eu tô repassando. A gente pegou o ômega 3 e o colágeno, né? O colágeno a gente pegou pras articulações, pra dar uma ajuda ali nas articulações. Lógico, também tem os benefícios de cabelo, pele, unha, mas o principal motivo que a gente pegou foi pelas articulações, tá? Saúde das articulações, principalmente pra gente que faz crossfit, né, gente? Então, vou aqui almoçar e depois tomar uma cápsula de ômega 3. Almoçada, e agora eu vou fazer uma coisa que vocês me falaram, ó, pra fazer há muito tempo. Toda vez que eu postava compras no mercado ou tomando meu lanche da tarde, que é o iogurte, alguém falava: Bruna, você já pensou em fazer o iogurte caseiro? E eu sempre deixava pra lá, porque eu não queria ter mais essa função, entendeu? Já tenho que fazer frango desfiado, já tenho que cozinhar e tudo mais, mas decidi fazer semana passada e deu certo. Eu mostrei lá no Instagram pra vocês, quem acompanha lá já viu. Mostrei que deu certo, eu não mostrei fazendo nem
nem nada, mostrei que deu certo. Mas acabou segunda-feira, então hoje, quarta, eu vou fazer. E pra fazer, gente, só precisa de leite integral mesmo, tá? Uma caixinha, 1 litro de leite e iogurte natural. Só isso, um copinho mesmo, tá? Eu deixei ele um pouquinho pra fora da geladeira, porque ele não pode estar gelado. E assim, gente, eu testei pra ver se ia valer a pena fazer ou não, entendeu? Porque assim, cada iogurtezinho desse aqui é R$2, R$2,15, por aí, tá? E geralmente eu comprava pra semana inteira. Comprava de 5 a 6, certo? Então eu comprava e era a quantidade certinha pra mim. Eu fiz esse iogurte caseiro e deu pra eu tomar a semana inteira e o Matheus também tomou. Então deu praticamente ali o dobro, entendeu? A quantidade. Na verdade eu não sei a quantidade que ele tomou, né, gente? Eu acho que ele não tomou 170 gramas igual eu tomo. Mas ele pegou uma quantidadezinha boa por dia. Então eu vou falar que dobrou sim, tá? Mesmo não sendo uma coisa exata. Foi um pouquinho menos que o dobro, tá? Mas já ajuda, né? Já ajuda, porque é uma economia que você tem, que você só compra um e rende mais do que você comprar vários, certo? Então eu vou fazer aqui com vocês. Na verdade, eu vou fazer só a parte aqui da mistura pra vocês, tá? Porque a cozinha ainda tá um pouquinho bagunçada do almoço, tá, gente? Ainda não limpei a cozinha. Então, vamos fazer aqui, tá? Pra estética do vídeo ficar boa. Então, vamos lá. Aqui na panela, eu vou colocar 1 litro de leite inteiro e vou levar lá pro forno pra ferver. E depois eu volto aqui com vocês pra fazer o restante. Galera, já fervi o leite e já tirei a nata também, tá? E agora, a gente tem que esperar ele amornar num ponto que dê pra você colocar o dedo e ficar 10 segundos com o dedo ali confortável, entendeu? Sem estar queimando. Então a gente tem que esperar esse tempinho antes de colocar o iogurte, certo? Então ainda falta um tempinho, tá? Ainda tá bem quente. Então daqui a pouquinho eu volto aqui pra colocar o dedo. Bom, galera, passou um tempinho. Vamos ver se dá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu, tranquilo. Vou colocar aqui nessa vasilha. Essa vasilha, gente, pode coisa quente, tá? Então não tem problema. Agora vou colocar o iogurte. E vou misturar até ele sumir daqui, tá? Até você não ver mais ele aqui. Prontinho, galera. Agora eu só vou tampar aqui. E vou embrulhar num pano de prato. E agora, gente, é só colocar dentro do forno, desligado, tá? É só pra ter um lugar bem vedado, bem quentinho. Então, vou colocar lá dentro do forno e deixar 24 horas lá. Aí, depois das 24 horas, vai estar no ponto. E aí, é só colocar na geladeira, entendeu? Em dias muito quentes, com 12 horas, você já pode dar uma olhada, tá? Eu não vou olhar com 12 horas porque vai ser de madrugada, entendeu? Então, na hora que eu acordar, eu dou uma olhadinha. Se eu achar que precisa de mais, eu deixo 24 horas. Se não, eu já tiro do forno e levo pra geladeira pra já finalizar o processo, tá? Mas é isso, vou lá colocar no forno, porque, gente, isso daqui é praticamente uma experiência de química. E como eu estou sem meu iogurte, né, pro lanche da tarde, eu vou tomar um whey com leite da Synthesize, sabor leitinho. A Kate começou a latir, gente. Como sempre, né? Ela tem que dar o ar da graça aqui no vlog. E vou colocar também um pouquinho desse cappuccino da Powered, que veio de brinde no lookinho que a gente comprou. Só pra essa refeição não passar em branco. Ai, tá vazando essa coqueteleira, gente.
servidos. Vocês piscaram e estamos indo treinar. Gatinho chegou. Cheguei, indo treinar a luz do dia, né? Um pouquinho atrasados, mas pra ir às 6 é isso, gente. É sair em cima da hora, senão... Ele chega, já troca de roupa, come rapidinho e a gente já tá indo, né, amor? É, porque senão fica tarde, né? Aproveitar um pouquinho mais da noite, então 6 horas acaba sendo melhor. Mas a gente não pode atrasar em nada. Atrasou uma coisinha, a gente já perde o horário. Sim, e hoje a gente tem que ir às 6 especificamente porque tem corrida. E a corrida lá em Aparecida é na estrada velha. E não tem poste, não tem luz. Então, se a gente quer correr, a gente vai mais cedo para poder correr no claro. Porque a gente não gosta, o pessoal corre, né? Tipo, tá à noite e tal, o pessoal sai para correr na estrada mesmo assim. Mas, gente, sei lá, não me desce, né, amor? É, fica meio inseguro ainda, né? A gente vai também quando tem bastante gente. não tem muita opção, é meio perigoso por conta principalmente de carro, né? Isso, de carro, e também porque do outro lado é só mato. Então dá um pouco de medo, tipo, às vezes tem alguém ali escondido no meio do mato, sei lá, passa um monte de coisa na cabeça. Então, geralmente quando a gente vai à noite, né, quando tem que ir 7 horas, aí a gente corre por dentro do bairro, só que o bairro é descida e subida. Então, assim... É bem ruim, não tem muito pra onde correr. Demais. Então, é preferível a gente ir mais cedo, né? Quando dá tempo, a gente vai mais cedo pra poder correr na estrada mesmo. E tem dia que a gente pega e vai pra Guará, né, amor? A gente pega e vai pra Guará pra poder correr em Guará, que em Guará ali na avenida mesmo. E tem movimento, tem luz, tem tudo. Então, a gente acaba indo lá quando não tem outro jeito, né? Quando a gente tá com tempo, né? E não tem outro jeito, tem que treinar à noite, tem corrida. E hoje a corrida na técnica, tem bastante corrida, tem thruster. Eu acho que é só com a barra, pelo que tá escrito lá no aplicativo. Eu acho que é só com a barra. Se não for, vou ficar muito decepcionada, porque thruster, né, galera? E ontem teve bastante movimento de perna. Nossa, a perna tá bem cansada. Sim. O cara aqui dando uma cabaçada aqui no trânsito. Deixa eu falar, viu? A perna tá cansada e ontem também teve o walk. Então, tipo, o ombro também tá cansado. Então, thruster é o corpo inteiro, né? Você agacha e leva pra cima da cabeça. Mas como é só com a barra, tá me confortando isso, eu tô me apegando nisso. Uhum. E o WOD é em dupla. A gente nem sabia que hoje ia ser em dupla antes de começar a gravar o vlog. E vai ser em dupla. E é bom quando cai, assim, dia que eu tô gravando e é dia de treino em dupla, né, amor? Sim. E aí aparece nós dois. Divide a humilhação, né? Isso. Então é isso, galera. Bora lá. Gente, não adiantou nada. Tá quase escurecendo. Né, amor? Tá no finzinho da tarde, né? Mas ainda tá dando pra enxergar. Play na nossa técnica, que era de endurance, ou seja, cardio. 2 roundzinhos. Começava com 400 metros de corrida. Aí a gente voltava pro box. Vocês vão ver, é uma ida e volta, sai pra correr, volta, sai pra correr, volta, tá? Então a gente voltava pro box. Os meninos faziam 400 metros de remo e as meninas 300 metros de remo. Acabando o remo, já saía pra correr de novo, só que a corrida diminuía um pouquinho, tá, gente? Diminuía 100 metros, então aí a gente fez 300 metros de corrida e como vocês podem ver, já tá quase o breu total. Voltava pro box e fazia 30 thrusters e realmente era só com a barra. Fiquei feliz demais com isso, porque 30, né, galera? 30 é muita coisa. Então, deu pra fazer só com a barra. E hoje eu nem reclamei do thruster, muito pelo contrário. Eu agradeci por esse fato, porque eu não sei quando vai acontecer de novo. Então, não reclamei, porque tem que aproveitar essa oportunidade de thruster sem carga.
A cada take vai ficando mais escuro e agora 200 metros de corrida. Aqui ainda pega uma subidinha. Sim. Chegando no box, os meninos faziam 20 calorias de bike e as meninas 15 calorias. E depois disso, 2 minutinhos de descanso muito bem merecidos antes de começar o próximo round. Como eu falei pra vocês, eram 2 rounds. Então a gente descansava 2 minutos e voltava pra iniciar mais um round de 400 metros de corrida. E vamos de oddzinho em dupla com a minha duplinha da vida, né, meu amor? Foi um AMRAP de 10 minutos, ou seja, quantos rounds a gente conseguia fazer dentro desse tempo? Começava com uma pessoa, no caso eu, fazendo 10 deadlifts, enquanto o Matheus ficava pendurado na barra. Eu não consegui um ângulo que mostrasse ele, tá? Pendurado na barra, mas enquanto eu fazia, ele ficava pendurado na barra. Em seguida, a gente fazia 10 burpee over bar, cada um de um lado da barra e atravessando ao mesmo tempo. Depois foi a vez dele de fazer a mesma coisa. Ele fazia o deadlift, 10 deadlifts, e eu fiquei pendurada na barra. Acabando o deadlift, mais 10 burpee over bar. E aí, para fechar o round, a gente tinha que fazer 15 push to bar sincronizado. E aí sim, dava um round completo, tá? Então, durante 10 minutos a gente repetia isso, o tanto de vezes que a gente conseguia. Nem falar. Nem falar. Não cansamos, não suamos. Molhadinho, salgadinho. Saímos do box, treino cansativo, mas assim, gostoso. Eu gostei. É, bom, gostoso também. Achei gostoso. Bem desafiador, gente, porque, nossa, a gente tava conversando de pegar uma betalanina, né, amor? Porque, isso. Nossa, começa o treino, dá uns 10 minutos de treino, a gente já tá cansado. Já tá com a musculatura doendo. Ainda mais agora que a gente tá voltando essa semana a treinar direitinho. Aí a gente já tá 3 dias seguidos treinando. Então, o corpo já sente. Sim. A gente tava bem, treinava 2 dias, já descansava no terceiro. Tava assim, né, amor? Isso. Aí agora a gente pegou uma sequência melhor, né? Então, voltamos a ter uma rotina, né? Que tava um pouquinho bagunçada, gente. Sim. Então tinha dia que a gente tava conseguindo vir, tinha dia que não dava. E o principal fator também que deu muita quebrada foram as chuvas, porque tava assim, absurdo. Semana passada, semana retrasada, a gente faltou mais por conta de chuva do que por outra coisa, né? Porque, né, gente, não tem como sair com... Tá muito esquisito o tempo, né? Então a gente prefere ficar em casa quando chove desse jeito. E aqui no box também é louco pra acabar a força. Então é melhor ficar em casa mesmo, porque alaga tudo, enfim. Mas agora a gente tá conseguindo, graças a Deus, voltar com a nossa rotina, né? De todo dia treinar. Que fique assim, que mantenha assim. E agora a gente vai no mercado pegar um ovo, porque tá acabando o ovo. E vai querer ir lá ver? Vamos lá. E assim, eu comentei com vocês mais cedo sobre o colágeno, né? Mas como o Matheus falou, a gente tá analisando pra pegar uma betalanina no lugar. Pré-treino não, a gente não vai voltar a tomar pré-treino. Mas a betalanina, porque a gente tomava pré-treino mais por conta da betalanina do que por outra coisa. Porque a cafeína, por si só, a gente toma bastante café, assim, né? Tipo, e mais cafeína não faz bem, né? Mas a gente tá sentindo falta do efeitinho da betalanina, né? Que ela faz a gente fazer umas repetiçõezinhas a mais. Ajuda no cansaço
fadiga muscular diminui. É isso que a gente tá sentindo. Igual a cítricos. Comprar frutas e verduras da estação. O que é da estação? O que tá bom de comprar, assim, de fruta, São por os exemplo? cítricos. Os cítricos. É o ômega 3, gente. Eu tô ficando com a voz da Araci. Então. É isso que a gente tá. Vai, fala. Então. E é isso que a gente tá sentindo mais, essa fadiga muscular que tá pegando bastante nos treinos, né? Como eu tinha falado. Então a betalanina ajuda bastante nisso aí. Sim. Isso, gente. Vamos então em busca dos huevos e da betalanina. Comprinhas feitas. Temos tudo, gente. Tudo que a gente tava tramando pegar, a gente achou. A gente tava querendo pegar umas coisinhas naturais e achamos. Nossa, a gente mudou, tá horrível. Então tá bom. Agora vamos pegar o ovo. Tá 24. 24, 30. Escolheu ou escolheu? Pode escolher. Especialista em ovos, Bruna Barbosa. Como que é? Balança tudo pra você estar colado. Aí depois, ó, trocar isso daqui fica bem manchadinho. Depois você pega e olha embaixo. Aí você não tá molhado. E assim você escolhe uma cartela de ovos. Aprendeu, Graciane? Chegamos em casa, o gatinho já tomou banho, eu ainda vou banhar. E vamos mostrar o que a gente pegou. Como eu falei, a gente já tava tramando algumas coisas, né, amor? Sim. Porque ontem a gente tava conversando com uma colega nossa que o Matheus perguntou pra ela, né, o que ela toma. Porque ela, assim, ela não para. Cardio. E ela não para um minuto, né? E a gente lá assim, arrastando, e ela lá. Aí, o que ela falou? Que ela toma gengibre durante o treino, misturado na água. E antes do treino, ela toma uma mistura de beterraba em pó com uva em pó também, né, amor? Sim. Aí a gente ficou de ir numa casa de produto natural pra procurar, mas a gente só ia ver final de semana e tal. Só que o colágeno acabou, a gente iria pegar colágeno, mas no meio do caminho a gente mudou de ideia, né? Sim. Decidimos pegar a betalanina. Já falei isso lá no carro, né? Por conta, não vamos pegar pré-treino, por conta de cafeína e tal, sendo que a gente precisa. É só ali o efeitinho da betalanina. E aí no carro, eu falei, né? Talvez, eu acho que lá tenha produto natural, que eu já tinha visto, assim, meio de vista, assim, mas... A gente não prestou atenção que a gente não tinha ido pra comprar isso, né? Mas aí eu não tinha falou, certeza. eu acho que tem, então, já se realmente tiver, tinha. Porque eu sempre via ali o negócio, mas eu nunca li o rótulo, o que era. E tinha exatamente tudo que a gente precisava, né, amor? Sim. Então, vamos lá para as comprinhas. Pegamos betalanina, pegamos da Shark mesmo, que agora é Shark Boy Lava Girl. Tudo da Shark, a gente tá... Shark nos patrocina. Por favor. Só tem coisa da Shark aqui. E 300 gramas ia valer mais a pena, né? Porque a gente toma junto. E tinha de 150... Era 150 ou era 100? Tinha um menorzinho. 150. Então, pra gente, quanto que saiu, amor? Você lembra? Esse saiu na faixa de 70, 80 reais por aí. Menos de 80 reais. Acho que foi 70. Então, Foi pegamos... 70 reais, esse mesmo, no Pix. Então, aí pegamos betalanina, tem que ver certinho como que toma. Porque eles querem, assim, o ruim desses suplementos é que eles querem que a gente tome o negócio o dia inteiro picadinho. Não dá, galera. Não dá, não tem condição de ficar tomando picadinho. Então vai ser uma dose, entendeu? Antes do
treino. Só vamos pesquisar quanto tempo antes do treino que é bom, né? Porque cada produto tem o seu efeito ali. E vamos ver se vai pinicar também, né? Porque todo suplemento que a gente tava tomando de betalanina nem tava pinicando mais, nosso corpo ficou resistente. Mas acho que como faz muito tempo que a gente não toma, já deu o quê? Uns 2, 3 meses que a gente não toma, né? Por aí. Então acho que vai voltar a pinicar. E aí, de coisinhas naturais? Ih, não tem rótulo. Que qual que eu vou saber? Esse aqui é o pó de uva. Tem que ver o cheiro. Como vai ser misturado, não tem problema. Porque ela falou, a colega nossa falou que ela mistura no mesmo pote o pó de uva e de beterraba pra pré-treino. Tipo, toma 1 hora antes do treino, entendeu? Faz um suco. Já é misturar, né, com a betalanina. Fazer uma misturaiada aí, entendeu? Então pegamos. Eu peguei pro meu iogurte, aproveitei que já tava lá, né? Peguei um pouquinho de chia, um pouquinho de farelo de aveia. Nossa, como que a gente vai saber o que é o gengibre? A marca peruana é o que tem menos. Ah, tá. Peguei. Então, ele pegou pra ele. Por que você pegou a marca peruana? Ela ajuda a aumentar a testosterona natural. Tem vários outros benefícios, né? Mas é esse, né? Que no caso ela ajuda no aumento do nível de testosterona. Seu corpo produzir mais testosterona naturalmente. Entendi. Mas... Vai ficar machão, então. Mais machão. 3 peitos. E aqui o gengibre pra gente misturar na água, fazer o teste aí pra ver como que o corpo vai reagir. Então, essa semana a gente vai testar essas coisinhas e depois a gente fala se deu certo pra gente ou não. Porque cada organismo é um organismo, né, gente? Mas não custa nada testar, já que é tudo natural, vamos testar. E agora deixa eu... Não tá atendendo o celular. E não vai atender mesmo. Esses dias, o apartamento dele inundou. Bom, galera, fim de noite, fim de dignidade também. Tô indo deitar. E já vou encerrar esse vlog por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada por aqui. E compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa. Assim você ajuda o canal a crescer bastante. Então é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.